Olá, boa tarde, tudo bem? 17 de setembro, quinta-feira, 17 horas, e estamos aqui para começar mais uma live. Hoje a gente vai conversar, sempre os assuntos que a gente conversa são assuntos bacanas, né? Mas, oi Karina, mas hoje em especial é um assunto bem importante. Eu já chamei a Karina, a gente já vai começar a conversar. Quem for chegando, sinta-se bem-vinda. Oi, Karina. Tudo bem? Você tá me vendo? Eu não me Eu tô vejo. te vendo. Eu tô te vendo, tô te ouvindo. Você também tá me vendo, me ouvindo? Ó, o cabelão. Eu estou te vendo, belezinha. Ouvindo também? Tá aparecendo. Hã? Tá ouvindo também? Tô ouvindo bem. Uhum. Você tá me vendo aí? Tô. Dividido a tela? Sim. Ah, pediram para te avisar que é para você gravar, que você não esqueça. Ah, não, pode Para deixar. você Estará gravar. gravado. Assim que terminar, eu fico lá meio, porque daí eu termino e eu fico tão assim que eu não tiro nem o celular do suporte, eu fico digitando nele, assim, sabe? E aí eu já. Depois já vai estar lá no perfil, para todo mundo ver. Ótimo. Tudo Pessoal bem? chegando, bem-vindo, quem está chegando. Bom, Karina, então, primeiro de tudo, agradecer, né, Eu que sua agradeço a presença. confiança. E você vê esse mundo tão assim, tão grande, tão pequeno, e a gente está aqui na mesma cidade e estamos aqui conversando online, né? Exatamente. Olha que delícia isso, né? Não Isso é é? muito bom. E Muito eu tenho, delícia. engraçado, olha para você ver como é que esse mundo é pequeno. Eu participei, eu montei com as meninas, né, o Janeiro Branco, há 2 anos atrás, e eu queria uma professora de yoga que fizesse alguma coisa para gente. E passar o seu contato. Olha Eu que tinha legal. o salvo, olha para você ver. E o Janeiro Branco é de prevenção, né, à saúde Aham, mental. E aí, aham. muito tempo depois, você veio, E né, aí, me chamar para falar sobre o suicídio, né, a prevenção do suicídio. então, é estamos todos aqui interconectados, Sim, isso é, né? isso Isso é é bom, bom. estamos todos juntos. Olha, então eu vou te contar um pouquinho do que é que a gente está fazendo nesse espaço e depois já é contigo. Sim, Então, assim, eu comecei o perfil com um propósito assim, mais acima de tudo, de compartilhar as minhas aspirações e as minhas aspirações nesse processo de envelhecimento que está acontecendo, né, desde o dia que eu nasci, enfim, mas que à medida que os anos vão se acumulando, algumas fichas vão caindo, né? E sim. algumas coisas que a gente não quer mais carregar, outras que a gente estão ali amarradinhas e a gente vai arrastando. Eu falei, quer saber? Eu não devo estar louca sozinha. Vamos espalhar isso aí na rede, vamos ver o que acontece. Então, o propósito maior é esse. E aí eu vi que sim, que eu não estava maluca sozinha, que, né, que às vezes a gente tem a minha piração é o que o outro já passou e essa é a ideia, a gente compartilhar. E aí eu sempre busco assim, porque também eu quero tirar as minhas dúvidas, mas eu quero ouvir essas pessoas que estão aí conversando comigo. Então eu sempre faço as perguntas assim: o que vocês querem ouvir aqui? E aí uma das coisas que sempre aparece é a questão de saúde mental, né? Como é que a gente segue esse caminhar do que eu estou chamando de envelhecimento positivo? Como é que a gente se vive nesse processo aí de envelhecimento positivo, mantendo a saúde mental, que é certamente Um dos um dos fatores mais pilares mais importantes. importantes, né? E aí eu falei, gente, e aí, claro, e aí me veio a questão do setembro amarelo, por várias razões me veio a questão do setembro amarelo. Eu falei, sim, precisamos falar sobre suicídio. Sim, não E aí, podemos omitir. não podemos, né? A gente sabe que é aquele assunto que eu acredito que até entre os profissionais deve ser uma coisa, né, cheia de tatos, assim.
E que pra gente, então, fora, é mais assim, é um assunto que, né, você não tá tomando um chopp ali, vamos bater um papo sobre isso. Ou então meio velado, né? Você Sim. soube, né? Nossa, com uma coisa do pesar sempre muito. Então, falei, precisamos mesmo realmente conversar sobre isso de maneira clara. Então, e daí chegamos até você. Que bom! Eu E já é isso. faço um tempinho já que eu venho trabalhando, né, com o movimento de prevenção, né, ao suicídio, e ele começou bem antes de eu me formar, até. A primeira experiência que eu tive foi antes de formar. E eu Uhum. segui fazendo, né, e não é fácil, né, tocar no assunto é um tabu. Sim. É bem mais complicado, né? Eu acho que deve ser em todos os sentidos, né? Assim, até a prevenção mesmo, mas num caso, sei lá, eu fico imaginando assim, tá, já aconteceu, e como é que você aborda isso? E eu vou te contar um caso meu, assim, que duas coisas me marcaram. Uma tem uma relação familiar mais intensa, não vou entrar em detalhes, mas houve essa tentativa, esse momento dentro de um núcleo familiar e que sim, né, há uma desestruturação. Mas depois, muitos anos depois, numa vizinha minha cometeu suicídio, vizinha de muro, lá em Curitiba. E aquele padrão que a gente sempre escuta, mas como? Uma mansão, casada, emprego estável, uma vida boa, né? Materialmente, no que a gente olhava, uma vida Falando. boa, enfim, né? De aparência, de fisicamente saudável, enfim. E eu lembro que eu fiquei muito tempo angustiada com isso, porque eu viajava muito na época, enfim, a gente se encontrava de vez em quando aquele oi de portão. E no dia Sim. anterior, nós nos encontramos e ficamos ali na frente de casa uma meia hora. E ela falou assim para mim, então tá. Era final de ano e tudo mais. Ela falou, vem aqui em casa amanhã, que ela vendia umas coisas. Vem amanhã mais pro final da tarde e a gente continua conversando. E eu, tá bom. No dia seguinte eu fui fazer as coisas e não deu, enfim, né? Não era um Acabou hábito. esquecendo. E eu não consegui. Tirei um cochilo no final da tarde, tinha chegado de viagem. Acordei com a vizinhança, sirene e tudo mais, e tinha acontecido, né? E eu fiquei muito tempo carregando uma culpa de que se eu tivesse ido lá, né? Se eu Essa é tivesse um, ido eu lá, acho será que que isso seria diferente? Né? E eu imagino que deve ter isso também, né? Essa tem. do Quando a sofrimento que gente, está em volta. né, só para aproveitar a sua colocação, para cada pessoa que comete, né, o ato contra si, ela atinge uma faixa de 50 pessoas, pelo menos, que vão se sentir com algum tipo de culpa. Então, não foi Olha, só você, porque a família sente, os amigos sentem, os profissionais sentem. É um ciclo muito grande. Quanto mais bem relacionado você está, mais pessoas você vai atingir, né? atingir. Eu perdi também, né? Vou relatar, já que você está abrindo, né, seu coração. Há 2 anos e pouco a minha prima cometeu suicídio, né? E eu sou psicóloga. A minha prima, irmã dela, é enfermeira, dá aula lá em Campinas. E isso mexeu muito com a nossa família, né? E eu já Uhum. fazia campanhas de prevenção, e você imagina como é que foi o choque, né, para todos ali, porque eram vários profissionais de saúde na família, né, do lado de lá. Então a gente se pergunta a todo momento, aonde foi que eu errei, como eu não vi, como eu não percebi. Mas Uhum. este é um sentimento que eu percebo assim, que toda morte trágica ele traz muito forte, né? Eu trabalho lá com a doutora Graça, ajudando ela lá no grupo de luto, na faculdade de medicina. Sim, E a gente ouve muito isso, né? Como é que eu não percebi? Como é que eu não vi? Por que, que eu não evitei? Em várias situações que não remetem somente
ao fator, né, do autoextermínio. Há outras situações também. Então, esse sentimento, você pode ter certeza que muitas outras pessoas também tiveram esse sentimento que você teve. Então, alivia seu coração, porque você poderia ter... Foi um trabalho. Hoje eu acho que até entendo, mas assim, precisei de muita oração, precisei de muita leitura, e foi, acho que a época que eu mais fui buscar informação e fui tentando construir uma imagem, não dá para dizer uma imagem positiva, mas uma imagem de aceitação, né? Eu acho que o mais difícil do movimento do autoextermínio é para todos nós entendermos que a última escolha ainda é da pessoa. Que a gente faz todo o movimento, né? Que a gente tenta tudo, mas que existe esse fator ainda que não está no nosso controle, né? Alguém lá de cima deu uma coisa pra gente que chama livre-arbítrio. O tal do livre-arbítrio. O tal do livre-arbítrio, que meus pacientes falam que Deus tinha que ter tirado isso. Onde se viu dar livre-arbítrio? Esse é opcional, você tem que escrever lá. Quero, não quero, não dou conta do livre-arbítrio, né? Então, esse também é uma parte bem complicada para todos nós, né? E eu já vou te fazer uma pergunta que me mandaram no direct. E eu percebi assim, eu coloquei, né? Às vezes as pessoas põem um comentário, alguma coisa assim. Dessa vez eu recebi a maioria das coisas não, todas as perguntas, todos os comentários eu recebi por direct. Porque, claro, as pessoas às vezes não querem colocar, né? E aí isso que você falou, né? Da tomada de decisão final efetivamente da pessoa. Uma pergunta que eu recebi lá foi no sentido assim, como é que a gente atua na prevenção, né? Nesse ouvir a pessoa, e foi bem interessante que colocaram, sem se intrometer na vida da pessoa. Porque às vezes você também, assim, você até talvez esteja percebendo os sinais, mas como é que você vai abordar isso com a pessoa? Se ela não está falando em pedir ajuda, isso hoje eu vejo muito assim, nós estamos vivendo um mundo meio egoísta, né? Inclusive até entre pais e filhos mesmo. Antigamente, não sei, né? A sua mãe, você chegava em casa estranho, a sua mãe batia o olho em você, ela falava, aconteceu alguma coisa? Hoje, a vida corrida, né? Os pais acabam tendo os compromissos, às vezes não há uma percepção também disso, né? Às vezes você está olhando para o seu filho como deveria olhar, né? Para perceber o que está acontecendo. E isso acontece, às vezes esses últimos tempos, eu dei uma palestra na Unifei e ainda comentei isso. Às vezes você olha para o seu colega do lado, você é incapaz, você está vendo que ele não está bem, mas você é incapaz de... Tá tudo bem? Ela precisa de alguma coisa? E falar assim, olha, eu tô te achando meio estranho, tá acontecendo uma coisa? É simples e direto, sabe? Se a pessoa virar para você e falar não, você fala para ela, você abre o canal, você fala, olha, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Então, você abriu o canal de conversação. Isso, claro, com essas palavras, né? Se você precisar, eu estou aqui. Eu estou. Você não vai ficar cutucando a pessoa assim. Você tá pensando coisa ruim? Você tá fazendo. O que tá acontecendo? Não, que irrita a pessoa também, né? É aquela coisa, tem que ser uma forma direta, entendeu? Para que não haja tempo nem da pessoa raciocinar muito. Se eu virar para você e falar assim, Lu, eu tô te achando meio estranho, tá acontecendo alguma coisa? Você não tem tempo muito de raciocinar, você responde o que você tá sentindo. A chance é maior de você responder, porque o filtro não vem imediatamente. Então, aí caso você olhe e já fique meio desconcertada e eu percebo, você fala, não, tá tudo bem, Karina. Aí eu já vou falar direto com você, falar, olha, Lu, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, tá? Abrimos o canal, né? E acaba que a pessoa tem que dar esse passo também. Eu não posso abrir a boquinha de alguém e tirar a informação lá de dentro. Não, Eu não porque posso. Às vezes eu fico imaginando essa situação, né? Você vê a pessoa mais deprimida e tudo mais.
E às vezes ela também nem sabe como ela se expressar. Às vezes ela só quer ouvir que você está perto, né? Exatamente. Porque eu vejo É, assim, a situação da depressão, às vezes ela é tão profunda, tão intensa, que ela nem consegue se expressar, né? nem Ela não consegue. sabe dizer o tamanho dessa dor. Olha que coisa, você vê que coisa impressionante. Há 3 anos atrás, eu fui fazer uma palestra de prevenção em Petralva, que tem um índice muito grande, Ah, né? verdade, já ouvi falar. Eles são bem altos. Então, a secretaria lá de saúde me chamou e eu fui fazer. Tinha uma mãe na frente chorando muito. Era uma plateia, assim, de umas 150 pessoas. Aí, aquela coisa, né? Se pergunta, né? Quem aqui já passou por isso? 90% tem alguém conhecido ou parente que já cometeram um ato. E nesse processo todo, essa mãe chorando o tempo todo ali na frente, né? Eu achei que, né, que ela havia perdido alguém por esse movimento. Aí, quando eu abria perguntas, né, para o público, uma menina de aproximadamente assim, uns 15 anos, que estava lá no meio da plateia, veio e falou para mim assim: e quando a pessoa pensa nisso constantemente, né? Eu fiquei com aquela coisa, né? Aí eu falei, olha, ela tem que procurar ajuda, tem sempre alguém que vai estar aberto a escutá-la, né? E eu posso pedir, por exemplo, se alguém aqui quiser meu telefone, né? Tá aberto para qualquer um, né? Aí ela falou, você me passaria seu telefone? Eu falei, sim. E essa menina se tornou uma paciente virtual. Ó, Ela havia tentado contra a vida. A mãe que chorava era dela. E olha, chorava muito eu já tô lá com na essa chance, ó, meu olho já mareia tudo. sabe? E ela, aí no final da palestra, a mãe veio chorando para mim, e veio atrás, e a mãe falou: porque eu tô muito preocupada, porque ela fez isso, e a mãe chorando, chorando. A mãe tava até com uma toalha, pra você ter uma ideia, o Ó, tamanho do desespero dessa mãe. Quanto mais eu falava, mais ela se enxugava nessa toalha de rosto. Foi uma cena muito marcante. E a menininha ficou quieta. E à noite, quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem dela no WhatsApp para mim. E aí ela começou a contar para mim o que ela sentia e eu fui no suporte, né? Ela fazia acompanhamento, né? Vinha fazendo, mas virava e mexia, ela me mandava uma mensagem. E com o tempo, ela passou a ajudar as pessoas da forma como eu ajudava. Ela tinha um probleminha, ela via que o colega não estava bem, ela mandava mensagem para mim e falava: olha, a pessoa está acontecendo isso, isso e isso. olha que legal. Faria, né? Hoje, muito lindinha, ela já está completando 18 anos e ela fala para mim que eu ajudei muito ela e que hoje ela tem vontade de ajudar outras pessoas. Então, a gente tem que abrir o nosso canal, às vezes, sabe, da melhor forma. Seja pela internet, seja qual for o canal. Às vezes, nem todo mundo consegue chegar e falar pra gente, olhando olho no olho, eu quero morrer. Essa É, frase é muito difícil é no muito pesado. consultório. Às vezes a É, pessoa ela tem os pensamentos, talvez, mas quer dizer, né, é muito difícil você imaginar também o que passa na cabeça. sim, Mas eu lendo, né, e aí você falando também, talvez não seja essa fórmula inteira escrita na cabeça, né? Eu quero me matar. Mas é sim, assim, essa vida que não vale a pena, eu sou um fardo, meu problema é que não tem fim, né? E aí isso tá lá né? remoendo. E às vezes você não consegue colocar isso em palavras para colocar para as pessoas, né? E as pessoas têm medo. Às vezes elas chegam no consultório, elas falam para mim, eu tô pensando naquilo, aquela coisa. Eu falo Ah, que é suicídio, porque quando ela fala, ela se choca com a palavra, entendi. sabe? Acaba sendo um ato preventivo. Porque você ouvir você falando que quer morrer é algo muito pesado. Você Exato. pensar é uma O coisa, mas pensamento tá ali, né? mas você verbalizar tem um peso muito grande também.
E hoje, por que eu vejo e percebo tanto esse movimento das pessoas, né, quererem acabar com a vida, né? Muito porque muitos não têm um sentido de vida, né? O nosso O tal mundo propósito. hoje, ele está muito sem propósito, né? As pessoas hoje, né, a situação complexa hoje da nossa vida, a forma de isolamento. Agora, na pandemia, praticamente todo mundo parou, eu não parei. Eu Porque imagino que deve ter o sido serviço, o Uhum. serviço deu uma dobradinha, né? Porque muitos aceitam o online, mas eu não podia abandonar pessoas que estão numa certa vulnerabilidade. Quer dizer, é injusto, eu acho, né? Eu acho Eu que acredito. tem pessoas que também não têm essa facilidade Não, do virtual, né? Não é para todo exato. mundo. E a gente acaba que entrando nesse movimento de ajuda dentro, né, dos quadros de segurança que o Conselho Regional, né, passou para a gente e vamos embora, vamos lá ajudar, porque pessoas que não vão conseguir. Mas hoje eu vejo a primeira coisa que as pessoas falam quando elas têm algum pensamento, né, é sempre o pensamento: qual é o sentido de eu estar aqui? O que eu estou fazendo aqui, né? As pessoas, a maioria, querem realizar, sabe, grandes atos. Elas querem ser mártires, E, sabe? Eu quero ser a Madre Teresa de Calcutá, eu quero ser o Gandhi, quero ser Mandela. Mas essas pessoas, se você parar para pensar, elas nunca saíram de casa falando assim: hoje eu quero ser a pessoa com maior destaque. Elas simplesmente iam e faziam. E elas é, se eu vou tornaram. ser líder. Não, né? Não existe. Quer dizer, talvez em alguns segmentos, mas a grande maioria das pessoas não. Você acha que Madre Teresa de Calcutá estava preocupada se ela ia virar a Madre Teresa de Calcutá? Não, ela estava preocupada que as pessoas estavam morrendo lá. Ela levantava e fazia, né? Irmã Dulce dormia sentada, fornecer a cama dela para os doentes na Bahia. Então, você acha E que ela ficava preocupada com títulos, com eu acho grandes que movimentos? essa e estou aqui, né? A gente está aqui numa rede social conversando, enfim, mas essas imposições hoje, né? De que se você também não, se você não é alguém neste mundo aqui, se você não está fazendo essa grande diferença e sendo uma pessoa famosa e com seguidores e com Isso. curtidas e com isso, você não vale a pena estar aqui, então. Exato. E eu falo para a pessoa, se você, às vezes as pessoas me falam, né? Você acredita que o trabalho funciona? Eu falei, não sei, mas se eu salvar um, para mim já está valendo. É o mais importante, né? Não importa onde vai chegar. Tudo são sementes ao vento. Eu jogo as sementes e elas vão germinar onde tiver que germinar. Então a gente vai criando esse movimento, essa cultura, a gente vai fazendo parte desse movimento, né, com as pessoas ali, conscientizando. Eu falo que enquanto ainda precisamos de campanhas para as coisas, é porque o ser humano não evoluiu nada ainda. Eu preciso ter um mês de setembro para pensar na prevenção. Eu Para preciso falar, ter um outubro rosa para lembrar. É porque ainda não está inserido na nossa cultura o ato de prevenção constante. Então, eu não tenho de um tudo, né? setembro. De que a prevenção de tudo seria, né? Prevenção de saúde física, né? Mental, Não é o espiritual, medicamento, né? É o que eu sim. faço ao longo da vida para isso, né? E eu falo muito isso para os meus pacientes, né? Principalmente os que estão em processo depressivo. Você vai ao psiquiatra, você toma uma medicação, ela tira os seus sintomas. Mas e o que te levou a ter o processo depressivo? Uhum. Muitas das pessoas, elas vão passar pelo médico, ele nunca vai indicar uma terapia, às vezes. E como é que você vai saber o que causou? Qual é o fundo de tudo isso? Então, Sim. é onde o conjunto de tudo, né? Eu falo que o ser humano ele é biopsicossocial e espiritual.
Então, ele é o biológico, o psíquico, né? O social, que é a nossa comunidade, nosso eu, nosso envolvimento, e a espiritualidade, que é fundamental, né? Hoje eu vejo também que a falta da espiritualidade, ela é uma coisa que, no movimento, né, de pensar em partir, em desistir, a pessoa não tem muito aonde se agarrar. Então, a pessoa que tem uma espiritualidade, seja ela qual for, né, na psicologia a gente não trabalha a religião, a gente trabalha o que o paciente acredita. Não importa o que ele acredite, né? E isso ajuda a ter uma base, um alicerce para sustentar nos momentos de desespero da gente, né? Então, é extremamente positivo o movimento também da espiritualidade. E escuta, deixa eu te falar. A gente tem o pessoal que está aqui, já todos bem-vindos, mas se tiverem comentários, perguntinhas, manda aí. Alguém que eu não consegui identificar o nome, que começa com F, disse que está com saudade de você. Não vi. Débora. Beijo para Débora, tá gravidinha. Delícia. Uma coisa também que, assim, dúvida. Existe algum componente hereditário, genético, sei lá, alguma combinação biológica que faça com que eu tenha uma maior ou uma menor probabilidade? Porque os externos a gente entende, sei lá, não é nem essa palavra, sei lá. É uma das coisas que as pessoas mais perguntam, né? Na verdade, existe uma perspectiva do lado biológico, né, que é também as teorias psicológicas, também o lado psicológico, e um sentido sociológico, né? Como é que fundamenta isso? Vamos pensar, vamos dividir em classes, né, para entender melhor. Nós temos pessoas com doenças mentais, né? A depressão grave, transtorno bipolar, substância, né, o uso de drogas, transtornos, né, de personalidade, são pessoas que têm, né, uma predisposição, porque naquele movimento, né, da doença, eu entro naquele desespero, né, e dentro desse desespero eu posso vir a cometer. Mas não é só isso também, né, que a gente tem os aspectos psicológicos do ser também. Às vezes são seres humanos de pouca resiliência, né? Às vezes eles passam por uma situação e eles não conseguem ter um enfrentamento, né, muito grande. Então ele pensa que a melhor fuga é o quê? Desistir. Acabar. Gente, vocês não reparam não que tá batendo aqui, é um prédio construindo, viu? Se a gente começar tem passarinho cantando, cachorro latindo. Se a gente começar a tremer, não é efeito especial, não. É as estátuas. Então, o que mais que a gente tem, né, em relação a aspectos psicológicos? O abuso físico, né, na infância, tanto o abuso físico como psicológico. A desesperança, né? Muitas pessoas acabam achando que não há uma luz no fim do túnel. A gente tem também características de pessoas impulsivas, né? É o tudo ou nada. Chega num movimento de tudo ou nada, vou lá e acabo cometendo. Mas eu trouxe aqui uns itens que são bem interessantes para falar para você. Né? Primeiro, quem morre mais, né, no aspecto social como um todo, quem é que mais morre por suicídio? São os homens. Mas quem mais isso que eu ia te perguntar. São as mulheres. Por que os homens morrem mais? Porque eles são mais efetivos na forma de cometer o ato. Entendi. As mulheres... Então, talvez até tenham acesso a mais ferramentas, sei lá. Né? Sei lá, arma de fogo. Eu acho que o movimento de força também faz uma diferença, né? Tá. Então, na verdade, morrem mais homens, mas mulheres tentam mais. Outra coisa interessantíssima para você, né, que está trabalhando essa linha do investimento, que é outra coisa que as pessoas não sabem também. A faixa etária de maior índice é a faixa de 15 a 30 anos e depois dos 65.
Olha que interessante, Olha as que pessoas que interessante. têm suicídio estão na faixa etária de 15 a 30 e depois a partir de 65. Aí as pessoas me perguntam muito, né? Por quê? Porque no Brasil a gente não é preparado para a cultura do envelhecimento, né? Exato. As pessoas não se preparam para esse movimento do envelhecer. Então elas se preparam o quê? Para trabalhar a vida inteira, mas quase nunca para parar, né? E Para como é que vai ser depois? quando você pensa também nesse período de 30, idade produtiva, vamos dizer assim, né? Que é o que, Sim, eles, o que o IBGE chama de idade produtiva, vamos dizer assim, sim. estatisticamente a idade produtiva. É um período que, mesmo se você não tem um propósito, você está Você não tem tempo. vendendo o almoço para pagar a janta, né? Exatamente. Então, e aí, Exatamente. de repente, antes disso, se você não tem o propósito, se a espiritualidade está ali, você está perdido. No meio do tempo, você está só vivendo um dia depois do outro, e a hora que isso para, você fala, tá, e eu fiz isso para quê, né? E também entre os 15, né? Entre os 15 e os 30 anos, biologicamente, quem tem algum transtorno geralmente vai romper, né, com a Ah, realidade aí, com o sofrimento na faixa etária a partir da adolescência, né, início da vida adulta, até uns 21 anos, mais ou menos, é onde ocorre mais, né, entendi. esse movimento. Então, por isso que também caracteriza esse início, né, da adolescência, início da vida adulta jovem, que a gente fala. Mas Uhum. o idoso ele se encaixa muito no movimento, quase todos os movimentos em relação a cometer o ato, que é o quê? Ele não quer dar trabalho para as pessoas, ele não, às vezes ele não se organizou financeiramente, ele não quer sofrer, né, por conta disso e não quer fazer as pessoas sofrerem. Então ele entra numa série de loopings, né, que ele começa a ver que a vida não valeu a pena. É onde ele para ver e olhar, né, e falar Olhar assim, para poxa, trás. olhar para trás, né? E aí ele não trabalhou isso nele e ele vem com a frustração e uma série de situações que são que vão E de complicando. novo, e de novo isso que você falou de não se preparar. Porque a gente tem muito essa ideia de que, sei lá, essa faixa etária, mais ou menos 60, 65 anos, de só olhar para trás, né? Como se você não tivesse a possibilidade de olhar para frente. Exatamente. É como se aquele sentido de vida que você sempre teve, mesmo que ele não seja o que você idealizou na sua vida, tivesse morrido de vez. Aí eu aposentei, não tem mais nada para fazer, né? Eu vou só dar trabalho para as pessoas. Existe o lado também do orgulho da pessoa não querer ser ajudada por outras pessoas também. Às vezes a pessoa desiste de viver porque ela não quer ficar na mão de outra pessoa, vamos dizer assim. Né? Ela Entendi. acaba desistindo. Porque tem alguns, sei lá, nem sei se pode dizer isso, mas um tem, sei lá, um sentimento mais altruísta. Eu não quero dar trabalho, né? E o outro é uma coisa Exato, que eu simplesmente não quero passar por isso. Não quero, né, depender, sei lá, enfim, que termos se use, né? exato. Porque, na verdade, quando a gente classifica os tipos de suicida, né? Eu tenho o suicida egoísta, que é aquele que, para não sofrer mais, ele comete o ato. Eu tenho o suicida altruísta, que é o que você está falando, para não dar trabalho para as outras pessoas. E eu tenho aquele anômico, né? Que é por causa das situações de desequilíbrio, né? Seja por ordem financeira, seja por ordem social, ou por ordem ali, emocional mesmo, ali da família, eu acabo cometendo o ato. Mas existem pessoas na terceira idade que elas se encaixam nos três, Todos. em todos. Elas se colocam em quase todos. Porque você vê, eu não quero dar trabalho para os outros, né? Eu às vezes estou sem dinheiro, eu não vou ter que pagar para uma pessoa, ou eu vou ter que dar trabalho para os meus filhos financeiramente, e eu não quero sofrer. Então eu acabo com tudo. Eu não quero sofrer, não quero fazer sofrer.
E a forma do suicídio na terceira idade, ela também é diferente. Porque as pessoas acham que muitas vezes ela vai cometer o ato que a gente vê, né? Enforcamento, medicação. Não. A gente tem casos que a pessoa simplesmente para de comer. Ela não aceita água. Eu tive um caso recente aqui que ele não queria viver, eu acompanhei a filha, e ele não queria beber água, ele não queria comer até ele chegar ao óbito. Então, é o que a gente chama de suicídio indireto. Né? É um ato suicida. Eu não preciso mais. Né? Eu não vou lá, pego uma faca e tum em mim. Não. Eu simplesmente uso essa faceta. Então, a gente tem que estar olhando a saúde mental, né, dos nossos idosos, estar atento. É um grupo que tem uma certa dificuldade para aceitar ajuda, com jeitinho. E para falar também, né? Porque, né, nunca teve isso, assim, essa exposição. Legal, né? Uhum. Até porque são gerações que culturalmente você não pode ser fraco, né? Exato. Você tem que estar sempre forte, e isso não, né? Isso eu falo para todo mundo que está ouvindo a gente, todos nós temos limitações. Né? Eu sigo a teoria sistêmica dentro da psicologia, todos estamos interligados uns aos outros. Hoje você precisa de mim, amanhã eu preciso de você, e eu trouxe como exemplo, né? Um dia eu precisei de você e hoje você precisou de mim. Olha para você ver. O ciclo vai, né? O ciclo vai. É que ele tem que acontecer. Exato. Tanto é que quando você me mandou mensagem, eu acho que a primeira coisa que eu falei, uai, por que eu tenho o seu número gravado aqui? Você falou. E aí depois eu fui lembrar por que eu tinha. E na época acabou que foi a Cris, lá de Maria da Fé, que acabou fazendo para mim, né? E na época você acha que você dava aula na Unifei de yoga? Né? Estava na Unifei na época e no Serzen também. Sim, olha você vê. E aí acabou que foi a Cris que acabou fazendo um movimento para mim, estava mais próxima ali comigo, encaixou o horário. E foi embora. E olha como é mágico tudo isso. Então não tem ninguém tão mais forte que o outro. A gente, de certa forma, precisa de um dos outros de alguma forma. Sim. E às vezes, às vezes não, muitas vezes, não é só. E é isso, né, que eu acho que é importante nessa fala do suicídio. Não é um apoio só, não é um apoio físico, né? Levando para o caso do idoso que precisa de um amparo físico. Mas às vezes até pessoas, né, sei lá, uma pessoa, qualquer idade pode precisar de um amparo físico. Mas desse amparo do que você falou, né? Eu estou aqui. Se precisar de falar alguma coisa, se precisar, que eu fique só aqui do seu lado, enfim. É interessante, assim, porque as pessoas me perguntam muito também em relação a sinais de alerta, né? O que eu posso, o que eu percebo, né, que é ou não. Eu tive um caso... Eu devo estar atenta, né? E é tão sutil, às vezes, que assusta até a gente como profissional. Eu tive um caso que a menina escrevia cartas para serem lidas no dia do velório dela. E aquilo, na hora que ela começou a me falar, me deu uma sensação assim, eu falei, gente, aí que eu tive a percepção que ela pensava em morrer. E ela trouxe, e ela conseguiu falar que ela realmente tinha. E olha, um dia acho que no começo do mês eu li uma chamada, uma matéria em algum lugar dizendo, era um médico, dizendo que o suicida ele não é um ato impulsivo, ninguém deixa bilhete. Eu falei, mas Não, será que deixa. não? Deixa sim. Porque eu acho que não. O ato em si talvez seja um momento de impulsividade, mas esses pensamentos. Exatamente. O ato em si pode até ser, né? Pode até ser, mas os sinais eles vêm acontecendo. Às vezes a pessoa começa a falar que ela quer dormir, não quer acordar mais, né? Ela começa a se questionar por que Deus me fez. Eu não presto para nada, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sirvo para nada, só dou tristeza, só dou desgosto para minha família.
Então vem uma série, eu não sei quanto tempo, às vezes ela não tem aquele movimento assim de pensar no futuro. Eu quero ir para a praia daqui um ano. Ela fica assim, não, eu não penso nisso, eu quero só ficar aqui. Tá bom, sim. Sabe? Ela começa a dar sinais. E a gente tem um tipo de depressão que também que não é percebida muito, que é a depressão alegre. A pessoa é extremamente alegre perto de todo mundo, porque as pessoas têm uma sensação que a pessoa que quer morrer, ela tá sempre triste. Sempre deprimida, sempre Sempre quietinha. baixo. Não, às vezes eu tenho o movimento daquelas pessoas que falam dos seus problemas rindo, tirando brincadeira, sabe? Olha, Então a gente tem que estar, mas é, atento, porque às vezes numa tiradinha aí, que, né, numa brincadeirinha, você pesca no ar que tem alguma coisa errada. O Freud falava muito que toda brincadeira tinha um fundo de verdade. E às vezes tem mesmo um fundo de verdade. Então a gente tem que estar atento a esses movimentos. Esses dias uma paciente perguntou para mim assim: ter vontade de tomar vários remédios é pensar em suicídio? Sabe? Eu falei, sim. É pensar. Que a troco de quê? Que você porque quer? Ela falou assim, porque eu não é queria pelo dormir. gostinho dele, né? Não, era porque eu queria dormir horas e horas e não acordar. Né? E qual que é o sentido? Eu querer entrar num movimento de fuga, porque eu estou sofrendo. Muitas das vezes o sentimento que a pessoa tem, né, no ato ali, o desespero, porque eu trato pessoas que tentaram, né? E os relatos, né, são sempre que naquela hora o desespero é tão grande, que quando você vê, você já fez, né? Quando é a impulsividade. E eu não sei, né? Talvez existam números, ou não sei, mas essa coisa do. Ela tem o pensamento, ela tomaria o medicamento ou qualquer coisa assim, mas não é que ela queira morrer, ela só quer acabar com o sofrimento, né? Sim, a Por isso gente que você vê um falou, novo. quando ela fala isso, eu quero morrer, deve ser um choque, Eu né? tive, eu tive uma experiência em consultório com um adolescente e eu gosto muito de tratar adolescente. Eu acho eles muito bacanas. O mundinho deles, o universo deles, né? Porque eu dou responsabilidade para eles, eles quase morrem, né? Eles vivem querendo ser adultos, e quando você passa a responsabilidade, não sabe o que ele Falei, não quero faz. mais brincar com isso, não. É, aí da brincadeira. E essa adolescente veio para mim e ela começou a relatar situações e de repente me deu um insight que essa menina estava se cortando. Me veio o flash assim, eu falei, essa menina está fazendo alguma coisa nessas falas, tem alguma coisa errada. E realmente, aí ela olhou para mim e falou para mim assim: "Você aguenta ver?" Na hora eu gelei inteira. Quase que eu falei: "Larga a mão, não vou largar longe." Não, né? Segura no fundo da cadeira e fala, tô pronta. Aí eu falei assim: "Sim." Aí ela baixou a calça, ela cortava na virilha. Porque na altura da virilha ninguém via. Não, não, onde ninguém veria, né? Exatamente. E eram muitos cortes. Muitos, E só um muitos. pouquinho. E, Pra mim travou, só um pouquinho. e esses cortes eram bem Gente, frequentes. travou pra Para mim, voltou. tá voltando. E eram muitos cortes, alguns já cicatrizados, vários já com cicatriz. E aí ela começou a me falar, né? Que ela não entendia por que ela faz isso. E a maioria das pessoas me perguntam. Muitos pais falam, isso é ser vergonhice, isso é falta de ter o que fazer. A frase que a gente sempre escuta é para chamar atenção. Para chamar atenção, não é. É porque o cérebro, gente, ele não entende duas dores ao mesmo tempo. Então, eu estou num movimento interno de sofrimento tão grande, e se eu fizer uma laceração na pele, ele vai transmitir para o periférico. Então, alivia, ele foge do controle do cérebro. E se eu aprendo a fazer isso, todas É as um dores, vício, né? Porque é um remédio.
Exatamente, falou tudo. Ele acaba suando como um remédio. Porque ela falava para mim assim, eu não consigo entender. Porque eu vou ficando mal. Aí eu fico lembrando, né, do objeto que eu quero e eu vou lá e faço. E a hora que faz assim, eu não sinto dor. Por quê? Porque a dor interna tá tão grande que ela Tá quase, que ela quase se iguala com a dor física. Olha que loucura. Para a gente ter a dimensão do tamanho que é o sofrimento interno das pessoas. Porque se eu falar para você que está bem hoje emocionalmente, Lu, pega a faca ali e corta seu dedo. Você vai falar, você tá louca, isso vai doer muito. Não vou fazer. Não vou fazer. Mas a pessoa está num desespero de dor interna tão grande que ela não consegue nem sentir no início o corte na pele. Olha que loucura isso. E aí só a hora que essa dor mesmo, que daí neurologicamente, enfim, chega lá nesse lugar, é que talvez a outra abaixa, né? E aí é a hora que ele vem e me relata. Que aí ele começa a sentir um alívio. E que a hora que ele começa a doer o corte físico, né? Ele começa a parar e ele fica bem. Né? E aí é onde você vai entrar e explicar, né, para a pessoa que tem outras formas, que a medicação ajuda nesse processo, a tirar esse movimento primeiro de desespero. Então a gente vai instruindo e que falar o que eu estou sentindo é muito importante. Hoje eu vejo uma geração que elas conseguem falar, por exemplo, na Cal, que é os jogos, né? Os jogos online. Muitos adolescentes que eu tenho, eles desabafam com uma pessoa que está jogando com ele lá no Amazonas, lá no Acre, sabe? Porque são pessoas assim, que estão ali ao meio de contato. Mas às vezes não sei. Talvez também você não tenha a vergonha, né? Uma pessoa que você nunca vai ver, você está lá atrás de um avatar, né? De uma figurinha. Exato, eu tô disfarçado, né? Eu não estou, você não está me olhando, não estou vendo você, nem você está me vendo. Olhar e falar é muito pesado. E escuta, então vamos falar dessas redes de apoio. Assim, buscar ajuda. As pessoas chegam até você por vontade própria ou geralmente é porque alguém da família trouxe? Geralmente já está, quando chega ao consultório, é porque a família já está percebendo de uma forma bem complicada, né? É muito difícil para a gente aceitar que a gente está com algo errado também, sabe? A gente são seres humanos resistentes. Nós somos extremamente resistentes, né? E às vezes não temos um diálogo, né? Não falamos de coisas muito superficiais. Hoje, né, a vida tá de algum modo muito superficial, por conta de redes sociais, aquela coisa toda. Às vezes você olha a pessoa lá linda, maravilhosa, eu falo assim que rede social é uma fraude. Eu olho lá e falo assim, não tem nada disso. É uma delícia quando você pode usar para o bem. Tem uma moça que fugindo um pouco, mas tem a ver com isso. Tem uma americana que eu sigo e que ela posta todos os dias, praticamente, o foco dela é trabalhar a aparência física. E aí ela é toda assim, toda gente que nem gente, né? Celulite, estria, barriga, peito caído, bunda mole, tudo, o kit completo. Exatamente. E aí todo dia ela põe uma foto dela desse jeito, com a celulite, com a bunda mole, e ela chacoalha assim ainda, chacoalha tudo. E aí, do lado, ela põe a foto de como é a foto que ela iria pôr no Instagram de qualquer maneira. Daí ela ótimo! Põe o outro negócio, muda a luz e não sei das coisas. Coisas que você tem em casa, assim, sabe? Um travesseiro. Exato. E a foto fica linda. E aí ela falou, mas o que vai pro Instagram é a bonita. Essa aqui não vai. Né? Exatamente. E aí, quando você, sei lá, tá com a tua autoestima lá que não tá muito bem e tudo mais, e você vê só a foto bacana, você acha que a vida é daquele jeito, né? E ela nunca é. Exato, porque a gente quer vender o melhor da gente, né?
Eu brinco muito, os adolescentes me ensinam muito. Eles falam que postar foto no final de semana, nunca. Porque final de semana todo mundo vai sair para fazer alguma coisa, não vai ficar em rede social. Então não vai ter números de curtidas. Você só pode postar na segunda, que todo mundo vai ter que estudar e vai ter acesso lá, vai ficar horas tendo que olhar. Então eles ensinam muita coisa pra gente. Mas na questão de fatores de proteção, eu falo muito assim, são os amigos, a família. A família é um fator de proteção muito grande. Tanto é que eu nunca tive um caso em consultório de pessoas que chegaram a falar para mim que não estavam bem, que pensavam em morrer. E eu falei, vamos chamar a sua família e nós vamos conversar. Que ela tenha falado para mim assim, não quero a minha família. Porque no fundo todo mundo quer um suporte, né? Porque na verdade esse núcleo, né? Ele, por mais zoado, é o teu núcleo, né? É a sua base, né? E é lá que eu tenho que resgatar as coisas da minha vida. Eu não nasci lá, né? É com essas pessoas aí que eu tenho meus compromissos primeiro. Sistemicamente, primeiro vem a família, depois vem a comunidade, a cidade, o estado, o país, o mundo, né? Mas eu começo lá naquele núcleozinho. Eu nasci daquele núcleozinho, né? De duas pessoas que se uniram, né? Para me ter. Então, se eu não trabalho esse movimento primeiro, isso aí vai refletir em algum momento lá na frente, né? Travar lá na frente, né? E aí a gente fica naquela, minha vida não anda, vai para frente e tudo mais. Outro fator importante também é o envolvimento comunitário da gente, né? A gente está se envolvendo com as outras pessoas, está em contato, fazendo atividades, isso é um fator extremamente importante, né? Porque isso eu ia também te perguntar, porque às vezes a pessoa, talvez até nos casos de pessoas mais velhas, a pessoa é sozinha, né? Tá sozinha no mundo, né? Já não tem o apoio, não existe mais a estrutura familiar. Os irmãos não têm filho perto ou não teve filhos. E mesmo porque ter filho não te garante, né? Não é garantia nenhuma que você vai ter isso. Não é esse o caso. Sim, é uma pessoa que, por qualquer escolha da vida, por qualquer encaminhamento, é uma pessoa só, né? Sim. E aí, o que a gente faz? A gente entra nesses movimentos comunitários, né? De todos os níveis. As cidades fornecem, né, de convivência para fazer as atividades, né? Os grupos de saúde mental têm. Então, é a gente procurar coisas. Não posso pagar. Isso é desculpa. Porque isso é uma questão que sempre aparece, e eu acho que é importante ela aparecer. Como é que eu, não tendo recurso financeiro para buscar um apoio para particular? Aqui, eu vou falar pela cidade aqui, tá? Eu tô muito sozinha em casa. A gente tem o quê? As igrejas, quase todas elas fornecem algum movimento, né, de apoio comunitário. Seja com aulas de dança, seja com pintura. Tem uma série de situações que não cobram nada. Artesanato. Então, a pessoa também tem que estar predisposta aí também, né? A situação não vai chegar até você, né? E às vezes também esse quadro da depressão, né, faz com que você não saia de casa, não consiga ter essa vontade, né? Essa vontade. A terapia mesmo, né? A saúde mental aqui de Itajubá, ela fornece, né, o psiquiatra. É só ter um encaminhamento do seu posto de saúde e aí vai marcar lá na saúde mental para ser atendido. Lá tem psicólogos, né, da prefeitura e mais psicólogos voluntários que podem estar ajudando, né? Que mais? A escola de enfermagem, nós temos também serviço de voluntariado. As escolas, né, as universidades, enfim, da área de saúde, praticamente todas devem ter. E a própria FEP, né, o curso de psicologia, tem, né, lá a clínica escola de psicologia. Mas são alunos, não preocupa com isso, o aluno é supervisionado.
ele tem um professor que está ali respondendo com ele o tempo todo. Você vai ser bem atendido, não precisa Entendi. ser preocupado. E outra coisa, temos muitos profissionais que fazem o serviço social também, né? Sim. Desde o serviço social por uma taxa baixinha até o 00 mesmo, né? É pouco provável que algum profissional, se vai receber uma pessoa, e vai falar, não vou te acudir num momento Exato, de vulnerabilidade. exato. Não atendo porque você não tem dinheiro. Aí você larga a mão, porque isso aí não é pra você ir mesmo, né? É melhor não ir mesmo. É melhor não ir É lá. melhor não E ir, escuta, porque, tá acabando o tempo já. Deus, olha Olha, muito só. rápido. E então, ó, vamos finalizar assim, o que a gente fecha? O que a gente então tem que mais prestar atenção e o que a gente tem que fazer para prevenir? Eu acho que fecho em uma simples frase. Você não está sozinho, né? Qualquer um que estiver do seu lado, ele vai prestar apoio para você. Se você visse uma pessoa caída na rua, machucada, você não corre para ajudar? Então, com a saúde mental não é diferente. Só que a diferença é que eu não vejo a pessoa caindo, né? Às vezes ela tem que verbalizar, ou às vezes eu tenho que chegar e perguntar e me pôr, né, aberto para isso. Então, exatamente. Eu acho que o passo mais importante é que ninguém está sozinho. Peça ajuda, né? Não é vergonha. Vamos quebrar esses velhos paradigmas de que eu estar com depressão, eu sou fracassado. Eu tive depressão aos 24 anos, assim que nasceu meu primeiro filho. Meu primeiro filho nasceu prematuro. E nós viemos, lá em casa, nós somos uma casta de mulheres que tem a genética da depressão muito forte. E eu tive aos 24 anos. Eu tomo remédio para depressão desde os 24 anos. E eu tenho vergonha de falar isso, porque isso não me desqualifica, nem como profissional, nem como ser humano. Como ser humano. Muito pelo contrário. Eu fui uma pessoa que fui atrás da ajuda, coisa que a minha mãe não aceitou. E hoje a minha mãe está com 76 anos, ela tem uma fibromialgia grave, né? Porque ela sempre negou esse movimento de terapia, de remédio. Ela ia a uma altura, parava e voltava, e hoje ela está com um quadro de fibromialgia. E o que é a medicação da fibromialgia? Nada mais é remédio para tirar a dor, né? E antidepressivo. Então, a gente tem que aceitar que tem hora que a gente sozinho, a gente não consegue. Não dá conta. E eu acho que, na realidade, a gente, para quase nada sozinho, a gente dá conta, né? Ah, não, vai você vê hoje. A não ser que você tenha uma... Quando você está extremamente feliz, você quer compartilhar isso também, né? Hoje, até para montar uma horta aí na sua casa, para você falar que você vai comer e ser autossuficiente, você vai precisar de pelo menos alguém que tenha o adubo e alguém que tenha semente que veio de um lugar. Então, isso é um fato. Somos todos dependentes uns dos outros, né? Não tem como a gente falar. E o ser humano, ele é um ser de adaptação, de flexibilidade. Quanto mais flexibilidade eu tenho, melhor vai ser a minha qualidade de vida. Olha, nós estamos vivendo esse movimento de pandemia e a gente não está aqui, eu e você, aberto a outras pessoas, nós não encontramos um jeito de estar aqui. De estar aqui, né? E a gente não teve, a gente... Essa fala, né, e a gente se coloca à disposição, ai meu Deus, está acabando. E a gente se coloca à disposição, né? A gente está aqui para ouvir, se alguém precisar. E se alguém quiser falar, né? Só me chamar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, a Lu tem WhatsApp, né? E a gente está aberto a esse movimento. Queria te agradecer pela confiança, pelo convite. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui. E a gente vai ser que a gente tenha pessoalmente, né? E a conhecer pessoalmente, né? Agradeço muito, muito. Seja em breve. Beijo. Gente, indiquei você lá para um monte de gente. O canal lá para um monte de gente ver. Manda todo mundo assistir. Que daí a gente já vai compartilhando, divulgando a palavra pelo ar. Exatamente, isso mesmo. Né? Quantos minutos a gente tem?
20 A gente tem segundos. quantos minutos? 20 segundos. 20 segundos? Eu nem pintei meu cabelo, isso é uma homenagem! Porque eu falei assim, eu não vou pintar meu cabelo. Que delícia! Que delícia! Me libertar disso! Nossa, nosso cabelo branco. Acabou. Beijo.